Aí, pessoal, bem-vindo ao Além da Imaginação. A gente vai começar aqui o nosso quinto programa. Ele é basicamente uma continuação do último programa que a gente teve. Se você não assistiu esse último programa, a gente conversa aí de como que a gente fala da influência satânica, a influência satanista, vou deixando aqui de forma bem grosseira, em toda a nossa cultura e ciência aí dos últimos tempos. A gente citou várias pessoas da cultura popular, a gente citou os dois místicos, né, que foram ponto-chave do programa passado, que é o Aleister Crowley e o LaVey. A gente fez uma distinção, né, entre os dois, uma distinção muito importante. Enfim, a gente citou várias e várias coisas, e lá para o final eu já estava começando a falar do tema do programa de hoje, que é a respeito, assim, olha, isso aqui é uma análise, falei pro Gabriel agora. Esse programa vai ser mais curtinho, mas vai ser uma análise de Victor Cameron e de que como esse pessoal da elite aí está se utilizando de uma simbologia que ela tá maquiada de ciência, só que eles estão dando recados claríssimos de que algo gravíssimo está para acontecer com toda a humanidade, certo? E de começo aqui, a gente separou uma foto de um homem aqui, né, chamado Oppenheimer. Vocês viram o filme? Eu não, entendeu? Porque eu vi um amigo meu viu o filme, daí eu falei assim, ele comenta no filme que ele era um agente comunista safado. Ah, ele não comenta, ele comenta que ele só tinha uma consciência assim, eu queria a bomba atômica. Eu falei assim, então eu não quero ver. Porque se ele não confessa lá, eu sou um comunista safado, não acredita em mim, tudo que eu falar é mentira. E, e seria uma outra coisa, a gente veria esse homem com outros olhos. Agora, o Oppenheimer, para quem não sabe, foi o homem responsável um dos responsáveis pelo Projeto Manhattan, talvez o de maior nome ali daquele projeto. O Projeto Manhattan foi um programa militar secreto dos Estados Unidos que deu origem aí a uma ciência nuclear, a ciência da física nuclear, e também a bomba atômica. Então, assim, para utilizar um termo em inglês, aí foi um breakthrough, né? Na ciência mesmo, o pessoal aí deu uma subida de nível forte aí, criando um novo campo de estudo e, inclusive, um novo campo prático aí nas ciências. Tanto que armas nucleares viraram uma coisa que os estados mais sérios, eles investem para ter uma arma nuclear, porque é uma grande vantagem bélica você ter uma coisa dessa. Agora, aqui uma tangente já além da imaginação, que é o seguinte, pensa assim, por que eu falei que esse cara é um comunista safado? Muito simples. O Projeto Manhattan é um projeto ultra secreto do governo americano, militar, que abriu aí, como vocês entenderam, uma nova frente na ciência, certo? E ainda surgiu um fruto disso. Agora, como que dá 1 ano, 2 anos depois, os russos têm uma igual? Eu, hein? Sabe, é uma coisa ultra secreta, mas seu vizinho também tem igual. Poxa vida, e ele tá de conversa com o seu marido. Pois é, né? Olha só, Uhum. agora a coisa interessante, assim, que a gente vai tentar envelopar é o seguinte: no programa passado, a gente mostrou como que o resgate que o Crowley havia feito desse misticismo oriental, como que influenciou uma série de pessoas, artistas, cientistas, políticos, militares, pessoas assim, figuras célebres, enfim, uma série de pessoas, Zé Povinho, todo mundo foi influenciado, querendo ou não, através desse cara. Ele influenciou isso, e não é assim que ele influenciou porque ele é um grande estudioso, de fato, o Crowley era um grande estudioso, é inegável, mas assim, os objetos de estudo dele viraram basicamente os hobbies da humanidade hoje em dia. Sim. Então, olha só, com a ciência não seria diferente, né, Gabriel? O cara, sabe, os cientistas que gostavam desse maluco aí começarem, vamos trazer algo dessa área, desse passado aí distante, místico, pagão, também assim agora com a nova leitura, com esses instrumentos modernos que a gente vai conseguir entender do que de fato esses caras estavam falando. Então você vê que até uma presunção de brasileiro semi-analfabeto, né? Eu acho que ele quis dizer isso, né? E agora o cara traz de novo, então, o retorno do paganismo, a misturadinho com ciência para ficar bonitinho e receber dinheiro do governo. Ah, Exato, ninguém, exato. não é? Ninguém fala assim, porra, por que você está atrás da adaga de Tutankhamon? Ah, não, porque é um grande artefato arqueológico muito importante para esse povo e a gente quer ter aqui como um simples registro histórico do nosso tempo curto na Terra. Ah, pare com isso, né? Você está afim que
meia-noite tem um ritual para você fazer e já chegou ali o sacrifício, né? A sua pizza. Agora, Exato. Gabriel, você já que eu fico um monólogo, cara. Pode me Não, interromper. fique em paz. A questão é a seguinte: o que a gente consegue ver daqui, né? Por que do lado do Oppenheimer estão essas figuras que você que está em casa já deve ter sacado por aí, que é figuras da cultura indiana, né? Por que a gente selecionou essa imagem, né? E por que ela é tão importante? Veja, assim que o Oppenheimer finaliza o projeto Manhattan, que deu origem às bombas de hidrogênio, né? Bombas atômicas, 2 foram usadas no Japão e depois nunca mais foram usadas na história, mas enfim, houve uma proliferação durante todo o século XX de armamentos nucleares pelo mundo, né? Você tem hoje até o Paquistão tem uma bomba atômica, Israel tem bomba Índia. atômica, a Índia tem bomba atômica, enfim. Imagina o cheiro quando explode da Índia, né? Então, o que acontece? O Oppenheimer, no momento em que ele criou esse armamento, né, nuclear, que teria uma capacidade de destruição que nada nunca teve na história, ele citou o Bhagavad Gita, né, que é um dos livros, enfim, da religião, né, do misticismo, de toda a linha ali do hinduísmo, que fala basicamente, ele tem até um vídeo, né, no YouTube que você pode procurar a respeito disso, que ele se fala, agora eu me tornei o destruidor de mundos, né, que é uma menção direta do livro do Bhagavad Gita, né, e aqui, quando a gente fala de ciência e de magia, de misticismo, o pessoal costuma ficar com 2 pés atrás, porque a ciência, em geral, ela é o quê? Homens de jaleco, homens técnicos. Culto à razão. Culto à razão, racionalismo. Quando, na verdade, essa visão é uma visão muito moderna. E aqui eu separei até um busto aí, né, uma estátua do Pitágoras, né? O Pitágoras é muito conhecido ao longo aí da história, né? O grego, talvez dos mais importantes de toda a Grécia Antiga. O Pitágoras, ele era um filósofo, um matemático, né? Nós temos hoje toda uma ciência pitagórica. Mas existe um ponto do Pitágoras que era justamente a numerologia pitagórica. Então, o tempo inteiro no passado, os alquímicos misturavam muito do que era a ciência com o misticismo, com a magia. Então, antes não havia uma distinção clara entre a alquimia e a química. Os dois andavam muito juntos. Não havia uma distinção entre a astronomia e a astrologia. Os dois andavam juntos o tempo inteiro. E o Pitágoras foi um desses caras. E existe uma numerologia pitagórica que é respeitada de certa maneira até hoje e que marca certos eventos globais, inclusive certas catástrofes globais que nós passamos ao longo do tempo, né? E quando nós vamos somando esses eventos ao longo do tempo, a gente começa a chegar numa ideia de que, será que isso tudo é acaso mesmo, seu Cameron? Você acredita ainda em acaso, sendo que toda essa gente abertamente adora Satanás? Pois é, não é verdade? Já de forma alguma, não. Eu já deixei de acreditar nesse negócio de acaso há muito tempo atrás. E foi, assim, é difícil. Eu quero fazer uma introdução aqui. A ideia que eu vou passar em cima dessa minha análise. Eu já vou concluir a análise para quem tem curiosidade. Eu acredito que a gente tá para ver uma das piores guerras que a humanidade já viu, sabe? E vai ser uma coisa assim, sem ter para onde escapar. A não ser quem mora no campo, quem mora bem afastado. Mas eu acredito que assim, a humanidade inteira vai sofrer e muito com essa guerra. E o que acontece? No programa passado, eu finalizei falando lá do Galileu. E o Galileu, ele tem o seu triunfo de inverter a ordem cosmológica. Então, o ser humano passa de ser o centro do universo para ser nada. E para ser um mero acidente cosmológico que navega aí uma velocidade absurda no espaço sideral e gira no próprio eixo. É tudo uma confusão danada. Se segura aí. E essa coisa é o quê? Esse é o primeiro passo para começar um culto generalizado à razão
vestido de ciência, vestido de assim, eu estou aqui descrevendo a própria estrutura da realidade. Apesar de você estar, de fato, algumas vezes, mas assim, as conclusões que as pessoas tiram estão sempre relacionadas a esse modelo. E olha só, se uma pessoa acredita de que ela é um nada, de que provavelmente a vida existe porque foi um mero acidente cosmológico, que lá que bateu um monte de meteoro, sempre a 90 graus, né, o meteoro bate, é engraçadíssimo isso. E aí bateu, formou um sucão lá de proteínas e células e não sei o quê. Aí, de repente, do nada, muitos bilhões de anos se passam, todo esse sucão aí nutricional É e... a sopa primordial, né? Como eles chamam. E aí vem vários organismos e não sei o quê, e começa, enfim. Uma pessoa que acredita numa coisa dessa, ela, conscientemente ou inconscientemente, está num nível de desespero, porque, cara, se você pensa que a sua origem foi essa, é aquilo, não tem muita esperança mesmo. Porque esse seu tempinho de vida aí, de 60, 70 anos, se você se submeter à terapia genética, vai ser bem menos, viu? Ah, então, assim, esse seu curtinho tempo de vida, olha só, tudo aquilo, assim, né, que você pode ser, todo o seu potencial que você não vai conseguir trabalhar, porque, olha só, você é só um acidente cosmológico que dura um tempinho, é um peidinho, e rapidinho você volta a ser poeira das estrelas. Ai, que lindo. Meu, esse grau de desespero vai se traduzir na sua vida em neuras, em traumas, enfim, uma série de coisas aí. Agora, para falar do Oppenheimer, você acha, se uma pessoa ela está movida pelo segundo mandamento, o seu amar ao próximo, você acha que uma pessoa que é de fato sincera, movida por esse mandamento, ela, quando se deparasse com um desafio que o Oppenheimer teve, que é o seguinte: olha, quando a gente testar essa bomba, pode ser que aconteça, pode ser que aconteça. Há a possibilidade de essa bomba ela reagir com a atmosfera e não só o lugar onde a gente explodiu ter o boom, mas assim, a atmosfera inteira pode pegar fogo caso a gente ative essa bomba. É possível que isso aconteça, como um acidente, da atmosfera pegar fogo. E o cara vai lá e fala assim: testa aí, não tem problema. E inclusive, olha que coisa doida, né? Agora já vou ter que tirar a onda, né? Você sabia que eles jogaram a bomba em Nagasaki? Só que Nagasaki não se chamava Nagasaki. Isso é uma grande mentira que fizeram com os japoneses. Jogaram a bomba atômica em Nagasaki porque ela era a cidade mais afro-orientada do Japão. Mais negra do Japão era aquela cidade. Era chamada de Nigasaki. Ela tinha, inclusive, um obelisco ali. Entendeu? Então eles quiseram ali apagar essa história do Japão, certo? Entendeu? Que eles tinham aí com os irmãos africanos. Mas, enfim. Exato, Agora, até porque é questão da... Eu não sei exatamente os fluxos que levaram, pelo amor né, de a Deus, isso é questão. piada. Claro, né? Claro, né? Que você tá tirando onda. Né? Mas o que aconteceu, né? Quando a gente pensa na ciência, nessa perspectiva, né, de bombas e destruição da humanidade e tudo mais, você já está levando para um outro nível, né? Você se utiliza dela de maneira simbólica, tá? Não estou falando aqui que isso acontece na prática o tempo todo. Leia nas entrelinhas. Quando você pensa em magia, mágica, uso místico de certa ciência, certo conhecimento para prejudicar outra pessoa, você está se utilizando de um certo encantamento, certas palavras desencadeadas para que você gere determinado dano numa pessoa, ou que você atraia coisas boas do universo para si, enfim, independente Exato. do teu uso instrumental da magia nesse sentido. Aqui nós transformamos a matéria, nós entendemos como ela funciona, fazemos ela se desencadear de um determinado jeito para atingir determinado fim. Então, o tempo inteiro, quando a gente está falando a respeito da antiga alquimia, da química, da física, entenda, a gente não está falando que essa galera necessariamente está pensando no aspecto mágico da coisa, mas o princípio é parecido, Exato. parte da mesma coisa. Exato. E aquilo lá, né? Uma pessoa que ajuda a cumprir um ritual, consciente ou inconscientemente, é aquilo, sabe? Uma hora você vai ter que perceber os frutos ali do que você acabou de fazer, não é verdade? Então, assim,
o cabra vai lá e faz uma arma de destruição em massa, e o máximo que nós tem dele é... eu vou citar aqui um poema aqui dos indianos. Hein? Entendeu? E a pessoa, não, mas ele se ofendeu e não sei o quê. Eu não acredito nisso. São coisas, sabe, tem coisas que você não faz. Eu já acredito nisso aí. É que nem o Weintraub dá o exemplo lá, aqui tô usando até, mas não convém tanto, né? Mas tem quase o mesmo, assim, um peso parecido, é aquilo que o ministro fala. Eu posso tirar uma foto com o fulano de tal. Você só não vai me ver de sorrisinho e, meu amigão! Não é? Que nem as pessoas fazem hoje em dia. Isso é louvável. Agora, não dá para você chegar e clamar um negócio desse assim, que não, eu só tava lá no evento e por acaso esse cara tava aqui. Não, fulanos como o Oppenheimer, trabalharam ativamente para construir uma arma de destruição em massa. Entende? É uma receita de bolo, praticamente, né? E assim, a gente percebe que essas pessoas, elas fazem essas coisas, mas olha só, se antes ali um pagão louco no meio da montanha era uma ameaça para uma família que morava ali perto e falou, pô, não posso moscar que senão esses caras pegam meus filhos, vai lá e, sabe, senta o reio neles. É uma coisa. Esses novos fulanos, eles estão embarcando a humanidade inteira nessa loucura deles, certo? E aqui eu vou fazer um parênteses, que é o seguinte: qual que é a promessa comunista? Como que a gente pode, não qual que é, né, mas como que a gente pode resumir a promessa comunista? A gente vai ter o paraíso na Terra após uma grande transformação social, cultural, comportamental, industrial e econômica, certo? E essa transformação ela se dá por traumas, choques, enfim, por abalar as estruturas de poder aí, né? De toda forma que for possível, sabotagem direta, indireta, enfim. Agora, você não concorda que, assim, os comunistas estão dando para vocês, dando para nós uma promessa, e para ser cumprida essa promessa, eu preciso rearranjar toda a sociedade, certo? No programa passado, foi comentado que Helena Blavatsky, uma grande ocultista aí, e também, assim, sabe, 171 demais, até umas horas. Essa mulher influenciou muito pessoas do Partido Comunista. Inclusive na Rússia, muitas pessoas foram influenciadas por essa mulher, por escrito dessa mulher. Agora, você não concorda que, através de outro ídolo moderno, da política, e da tal democracia. A gente não está sendo obrigado, consciente ou inconscientemente, a cumprir esse projeto de algumas pessoas? Então eu estou embarcando todo mundo nesse projeto, você querendo ou não. Não é verdade? Todos, assim, vão sofrer as consequências desses valores, das crenças dessas pessoas. Então, assim, eu tô falando tudo isso agora para eu, quando der minha análise aqui do que tá por vir, nego não achar, falar, o Vitor tá fazendo associações malucas, ele falou que usou droga mesmo no outro programa. Não que eu tô drogado agora, não, agora eu tô sóbrio, pô. Mas, entendeu? É só a mente dele aí afetada aí pela droga, coitado. Foi assim, vamos lá, eu vou rezar por ele. Enfim, a coisa... E agora eu queria pedir pro Gabriel mostrar para nós aqui uma carta daquele jogo Illuminati. Só para vocês terem noção de que, assim, eu não sou o único, tá? Que acha que os terraplanistas têm uma alavancagem com, sabe, em diversos assuntos, porque a gente não tá preso num modelo, certo? Que todo mundo acredita hoje em dia. Agora, assim, um comentário à parte aqui. Se você acredita que a Terra plana, assim, quando um grande divisor de águas, se quando alguém fala de Terra plana, você acredita que, assim, você visualiza um disco de pizza no espaço sideral, como é no modelo heliocêntrico, então assim, tá lá o Sol, lá longe no espaço, tem um disco de pizza assim gigante no espaço, os outros planetas tudo redondinho, e não, se você acredita assim, se você vê alguém fala Terra plana e você pensa nisso, olha, cara, você tá num nível da conversa que não é nem um nível de começo, assim, você não sabe o que está sendo dito. Porque um terraplanista, ele tem uma cosmovisão diferente, completamente diferente. Ele não encara o universo como você encara. Então esse negócio que o Sol tá mal longe,
que a Lua tá não sei o quê, atraída pela Terra. Não, o terraplanista ele não acredita nisso. Ele tem outra cosmovisão, certo? Então é por isso que tem muita confusão nesse assunto, muitas vezes, e ninguém entende nada, ninguém se entende, é só todo mundo se ofendendo, por causa disso mesmo, por causa dessa... O nego não tem essa distinção. É importante, falar assim, ó, você pensa na Terra bola molhada, no espaço sideral, você tem lá a visão que tá a Terra girando em torno do Sol, o sistema tá indo pelo espaço. Se você pensa aqui assim, o carro é terra plana, só pensa que só muda a terra bola com um disco de pizza ali girando do mesmo jeito. Não é assim. Beleza? Não é assim, não. Mas enfim, voltando aqui. Nessa carta do jogo Illuminati, que já deu o que falar, a gente já apresentou essa carta, né? Esse jogo no especial 12 de setembro. Brevemente. Brevemente, né? A gente mostrou ali. Agora, uma das cartas que tem nesse jogo é essa, né? Dos terraplanistas. E eu vou ler ali só a primeira frase. Que é assim, as pessoas riem, mas os terraplanistas, aí agora em itálico, eles sabem de algo. Eles sabem de algo. Se você quer saber assim, Vitor, que terra plana, como que você vê a terra plana? Cara, é o logo da ONU. É o logo da ONU. A Terra é daquele jeito. A Terra que nós conhecemos é daquele jeito. Entendeu? Até onde as pessoas comuns podem explorar, na minha cabeça, ali, inclusive assim, no logo da ONU, todos, pelo menos para mim, tá? E para o professor Afonso Lopes do canal Ciência de Verdade, ali todos os voos fazem sentido. Todas as rotas de voo fazem sentido, tá? Para quem tiver mais interesse nisso, eu recomendo um livro que chama Mayday, 15 desastres aéreos que provam que a Terra não é um globo. E assim, quando você vê no globo, assim, um avião tava aqui, aí ele fez um pouso de emergência, ele subiu pro outro hemisfério, assim, sabe? E fez um pouso de emergência. Aí quando você vê no logo da ONU, você vê que não é um caminho reto. Só que coisa magnífica, né? Agora, aqui vamos retornar à parte da simbologia. Nos nossos tempos de hoje, né? Perdão, tem algo mais interessantinho para falar. Antes dos tempos de hoje, que o Gabriel aqui já separou para nós. Uhum. Quem que foi o homem responsável pelo programa Apollo? A cabeça principal. Um homem chamado Wernher von Braun. Wernher von Braun, cientista-chefe da NASA e dos foguetes. Tá aqui. Certo? Aí, aqui a gente tem a lápide deles na tela. Dele na tela. E eu vou fazer um comentário em breve, daqui a pouco, a respeito dos salmos que estão escritos ali. Você vê que na lápide do Van Braun tem uns salmos, né? Salmos 19:1. Já já a gente vai falar dele. Mas é o seguinte, também trabalhava com o Van Braun, trabalhando com foguetes, um homem chamado Jack Parson. Jack Parson, inclusive, tem um laboratório próprio na NASA com o nome dele, Jack Parsons Lab, né? JPL. Uhum. E esse homem, ele era um pupilo do Aleister Crowley, que a gente citou no programa passado. Pensa assim, você que viu o programa passado e viu o tamanho que é, da confusão que é esse Aleister Crowley aí, o cara é barra pesada mesmo. Inclusive, um dos apelidos, a gente não citou isso no programa passado, mas um dos apelidos do Crowley, o Gabriel citou um deles lá, era a Grande Besta 666. Também citavam que esse homem, também se referenciavam a ele dessa forma. Uhum. Agora, o Jack Parsons, ele trabalhava num laboratório de propulsões de foguete. Esse cara morreu explodido, ele se explodiu, esse doido aí. Então você vê assim, nossa, né, que trabalho perigosíssimo. E uma curiosidade a respeito da vida desse homem, não é só que ele era um pupilo do Aleister Crowley, mas que houve um ritual que apenas ele e o Ron Hubbard, o criador da cientologia, foram capazes de realizar. E como que a gente sabe disso? Porque o Crowley tem uma comunicação, uma das cartas lá está sendo dita, olha, um pupilo meu aí, o Jack Parsons, ele mais um outro fulano, realizaram um ritual X, e esse ritual aí é barra pesada mesmo, entendeu? Sabe, o negócio é barra pesadíssima, sabe? O que os caras fizeram lá, invocação mesmo, entendeu? Foi assim. Agora, para não ficar muito especulando, o que foi esse ritual, o que não sei o que nem nada, ó, a base já tá posta, né, de que esse cara, ele é um ocultista. Então, seguindo a linha do programa passado, é impossível a gente negar de que essa visão religiosa, essa cosmovisão dele, teve grandes influências no trabalho dele. Certo? E olha só que interessante. Nesse jogo Illuminati, diz lá na carta que os terraplanistas sabem de algo. E aí você vê um homem, um nazista,
certo? Um nazista resgatado pela Operação Paperclip, ele se torna o chefe lá, cientista da NASA, Fundador, né? fundador da Inclusive. NASA, e assim, é o seguinte, quando ele estava como nazista na Alemanha, ele era só um cabra safado construindo foguetes do V2, né? O foguete que ele construiu na Alemanha, inclusive era um foguete que tinha uma alavancagem na guerra animal, porque assim, os alemães tinham um foguete lá que, meu, era barra pesada, que nem os tanques, assim, sabe? Os tanques alemães. Eles tinham, de fato, uma vantagem bélica, assim, sabe? Em vários campos de batalha tiveram por causa da parte tecnológica. Os caras, assim, eles fizeram o negócio com carinho, né? Não é que nem um tanque brasileiro que tem 80 anos, entendeu? Entendeu? A gente tem que rezar numa guerra. Só isso sobrou pra nós. Reza aí agora. Enfim, perdão. Não sobrou muito espaço, Não né? sobrou mais nada. As armas nem funcionam. Mas a coisa interessante é assim: ele, quando era um nazista, fazendo foguete, se ele chegasse e falasse assim: não, esses foguetes, o que tem que caiu na Polônia? O que tem que caiu ali no meu fulano, meu vizinho ali? Caiu porque é um mero acidente. Eu estou tentando ir para a Lua. Foi assim, um foguete. Bem, quem disse que isso aqui é uma arma de guerra? Um foguete é uma arma de guerra? Por que você acha que é uma arma de guerra? Só porque ele parece um míssil? Não, meu filho, isso aí é um veículo, tá bom? E eu vou levar pessoas ali um dia para o espaço sideral. Então, se vocês puderem me liberar um dinheiro aí, porque a gente precisa de umas partes aí para comprar, para construir mais foguete, mais veículos, então, pelo amor de Deus, libera o orçamento aí logo que a gente está precisando. Né? É sempre assim. Aí ele é resgatado pelos americanos, certo? Levado aos Estados Unidos, posto como um grande fulano na NASA, e aí os foguetes dele passam a ser, de fato, veículos para um grande passo na humanidade e nosso, um desenvolvimento tecnológico que a gente nunca viu antes, porque assim, a gente não pode ficar na Terra mais e tal, enfim, então a gente tem que ir para longe, e esse aqui é um grande passo que a gente vai exercer, né? Olha só como o ser humano não é nada mesmo, né? Aqui a gente na Terra, aqui pequenininho. E, enfim, perdão aí a loucura, agora perdi um pouco da linha, né? Mas tem essa operação que conseguem dizer, né, que, olha, os foguetes do Van Braun levaram um homem à Lua através da missão Apollo. Só que assim, quando esse cabra morre, né, Gabriel, se você puder voltar ali na lápide dele, Claro. tem, olha só, né, ele deixa como se fosse um recado final, né, ali, né, são Salmos 19:1. E o Gabriel já separou também para nós aí, o Salmo 19:1, que diz, né, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Lembrando ali que a carta Illuminati diz, né, os terraplanistas sabem de algo. Agora, então assim, gente, eu não acredito que a Terra, eu não acredito que a Lua seja um negócio, uma montanha lá, sabe, um bagulho de pedra no meio do espaço. Eu não acredito nisso. Porque você tem testes, por exemplo, que são testes amadores. É importante apontar isso aí. O professor Afonso, inclusive, deu uma bronca em todo mundo, né, que quer discutir esses assuntos na internet, e concordo com ele mesmo, porque assim, tem, tem muita gente que cita lá, não, o cara fez o teste com a Nikon, e esses testes que eu vou falar para você é feito com a Nikon P1000. O cara deu um zoom na Lua, e a Lua estava transparente. Você conseguia ver estrelas atrás da Lua. Entendeu? Então, assim, epa, pera lá, né? Eu já acredito, assim, que a Lua emite sua própria luz, não tem essa que ela refletia a luz do Sol, no meu modelo aqui que eu acredito, não tem essa de refletir a luz do Sol, ela tem a sua própria luz. E ela não é um negócio que você vai lá e pousa nela. Não tem isso, não. Assim, não é, eu não acredito nisso, mas enfim. Agora a coisa. O homem que levou o homem à Lua, ele deixou um recado final em seu túmulo que é uma coisa assim. Como que a gente pode interpretar um sinal desse? Não é verdade? Como que a gente pode interpretar um cara que é assim, ah, não, olha só, ele rompeu a atmosfera terrestre e andou durante milhares de quilômetros, assim, esse veículo que ele criou, né? Andou por vários quilômetros no espaço, chegou até a Lua e tudo mais. Então, é assim, o firmamento está onde nesse modelo? Você percebe que são coisas conflitantes, não é verdade? E assim, será que aconteceu de fato isso? Né? Por exemplo, muitas pessoas falam, não, Vitor, o homem foi de fato para a Lua porque eles colocaram um dispositivo ali, um espelho, e quando você lança um laser, esse laser rebate lá e aí volta para a Terra. Então a gente sabe que o homem foi mesmo. Gente, pesquisa na sua casa aí. Qual que é a distância que o laser mais poderoso da Terra percorre? São 22 quilômetros.
Aí você pesquisa aí distância Terra-Lua. Eu, hein? Entendeu? Você vai acreditar nisso? É o Groucho Marx, né? Você vai acreditar no que eu tô te dizendo ou nos seus olhos? Não é? Até um ponto interessante a respeito aí da questão do Jack Parsons, né? Só voltando um pouco a respeito Claro, desse claro, por assunto, né? favor. O Jack Parsons, algumas pessoas falam isso de maneira errada. Ele não foi um dos fundadores da NASA, né? Ele, na verdade, ele foi fundador desse JPL, né? Que era o Laboratório de Propulsão a Jato, que foi absorvido pela NASA posteriormente, já quase na década de 60, né? E aí o que aconteceu? O Jack Parsons, ele era mesmo um ocultista, um magista, que foi discípulo de Crowley, inclusive integrou a Otto, né, Ordo Templo Orientis, que era uma espécie de ordem mística de certas pessoas que se uniam em volta da Telema, que a gente já falou a respeito no primeiro episódio, mas em suma, era uma entidade, fazer cultos, tal, rituais de natureza sexual, né? Então ele tinha um culto sexual que era ligado a Otto. Então, basicamente, ele era um praticante também da cabala, né? O que é chamado de cabala negra, por alguns praticantes, né, da cabala, onde ele, através desses rituais, ia abrindo portais, né, e chegaria no fundo da árvore da vida, né, da cabala, que seria chamado de, quem consegue fazer todo esse caminho, né, fazer todo esse ritual, é chamado de irmão negro da cabala. E aí ele precisaria ser um irmão negro da cabala para conseguir fazer um outro trabalho, né, que eu cliquei errado, mas seria um trabalho chamado de Babylon, né, que é uma espécie de criação do que é chamado dentro da cabala de golem. E o que que é um golem? Né, já na cultura popular ficou muito conhecido, né, aqueles negócio de pedra, né, que se movimentam, né, isso existe durante toda a história, diversas sociedades, né, ao longo da história tem essa questão mística dos golems. O golem é basicamente você trazer vida a algo inanimado, né, então eles acreditavam, né, né, é o Celula. Então, trazer vida a algo inanimado. Então, basicamente, se você pensa na energia que foi gerada nas primeiras bombas, seria possível em Los Alamos, que foi onde foi desenvolvida a bomba atômica, você conseguir utilizar essa energia para desenvolver esse tipo de coisa, né? Inclusive é o que é dito por muitas pessoas, que pelo envolvimento de certos cientistas do projeto Manhattan com essas entidades herméticas, né? Eles tinham muita ligação com a magia, eles de fato conseguiram ali, através do projeto da bomba atômica, trazer vida ao golem. Esse golem teria uma simbologia toda em relação à guerra, né, daquele período do tempo, né, e seria, na verdade, o tempo inteiro aponta para isso, né, para a guerra, para um rompimento da humanidade com o eterno, né? Então, basicamente, é isso que a gente está falando quando a gente fala de Jack Parsons, quando a gente está falando o tempo inteiro dessa questão de foguetes, né? Então, isso é um gnosticismo por parte deles, tá? Isso a gente não está inventando por aqui. Você pode entrar, pesquisar a respeito do Jack Parsons, a respeito do Crowley e a respeito do Ron Hubbard, que fundou a cientologia, que é aquela questão da religião de Hollywood, né? Tem até alguns caras grandes, né? Tipo John Travolta, o Tom Tom Cruise, Cruise, diversos Nicole atores, Kidman, é. diversas pessoas ligadas a esse culto, né? Então, eles mesmo ali tinham todo esse desenvolvimento, né, da área científica. Então, aqui não é lorota, de fato, realmente o Jack Parsons teve esse envolvimento, e ele foi chamado, né, por alguns amigos dele ali, de o anticristo, né? Ele era um cara realmente bem vocal nesse sentido, provocava essa questão da religião cristã, ainda mais na sociedade americana, essa época ainda muito mais conservadora, né, do que é hoje, mas isso a gente está falando ali de final da década de 30, então essa galera ali estava
no limite mesmo ali, querendo construir novos rituais de magia e ao mesmo tempo desenvolver ciência. Então você vê, por isso que eu trouxe o Pitágoras aqui no começo, né? Porque a alquimia, a ciência, por mais que estes homens de jaleco, né, o pessoal da seriedade, né, do racionalismo, diga que não, aqui é só pesquisa, aqui é só ciência, a gente acredita somente nas evidências e nesse tipo de coisa. Quando a gente se aprofunda nos estudos a respeito dessa turma, muitas vezes eles estão ligados à magia, ligados a rituais, ligados a esse tipo de coisa. Macumba da braba mesmo, né? É aquilo. Só um burguês emocionado acredita. E aqui, gente, eu falo burguês, eu não estou me referindo a pessoas assim que têm uma empresa própria, que são a visão marxista de detentores do meio de produção, mas é assim, é a gentalhazinha que gosta das coisas bonitinha, harmônica. Ai, nossa, que lindinho isso. Sabe, tô usando mais uma expressão literária mesmo, né? Quando cito isso aí. Agora. Só uma pessoa dessa para poder acreditar que as convicções e crenças religiosas que essas pessoas têm não interferem em nada no trabalho deles, é de que assim, o professor Olavo resume muito bem, criticando pessoas que vão para a igreja e faz o seguinte assim: "Ah não, aqui na igreja tem as coisas de Deus, e aí lá fora tem a vida real". Então assim, é isso, né, você está chamando de vida real, o que é toda uma construção artificial. Sabe? E assim, essas pessoas não cometem o mesmo erro que você está cometendo nesse caso. Esses fulanos que são objeto da nossa conversa hoje. Agora, é muito distante citar essas pessoas. Muito distante citar o Van Braun, citar o Jack Parsons e tudo mais. Imagina, o Van Braun morreu ali nos anos 70, uma coisa assim, né? Uhum. Pô, 50 anos já, cara. Que esse cara já foi embora, né? Não é verdade? Então, assim, hoje a gente tem todo um renascimento dessa conversa. E quem que é o mestre principal de hoje em dia dessa conversa aí? É o tal do Elon Musk. E o Senhor Foguetes é uma coisa muito curiosa. Ele é um sul-africano que se parece com um asiático. E, assim, é uma coisa muito interessante porque o Elon Musk, aqui um parênteses, né? Ele proibiu todos os sósias dele de aparecer na internet e lucrar com isso. Então, eu não sabia que isso era nem permitido, né? Mas o cara conseguiu uma licença dessa. Você não pode ser sósia do Elon Musk e ficar fazendo videozinhos engraçados, né? Não pode fazer isso. E todos os sósias que apareceram do Elon Musk vieram da China. Que coisa magnífica, né? E ele é sul-africano, tá bom? Mas o chinês é igualzinho ele. E existe uma outra lenda também, que esse homem-foguete, ele seja filho de um grande tirano, que morreu lá na Ásia também. O tal do Pol Pot. Eu tô tentando falar dessa forma espaçada para ver se a gente não toma chumbo no algoritmo. Exato. Porque isso aí, ó, você quer ser banho do Twitter, começa a falar isso aí, que ele é filho desse cara aí. Começa a falar. Você vê se você é banido na hora. Teve um canal grande aí nos Estados Unidos, esses truthers, né? Os caras ficam falando essas conspiração toda hora. Mandou uma dessa, ó. Esse fulano aí é filho do Pol Pot. Deu 5 minutos, a conta dele foi dizimada, desapareceu. Entendeu? Sabe, essa página nem existe. Olha só, magnífico, né? Uhum. A primeira vez que eu li isso no 4chan. Ah, mas assim, esse cara, e agora, ó, gente, por isso que eu falei assim que a conversa seria curta mesmo, porque esse aqui é o auge para mim da conversa, é o ponto máximo aí, vou dizer minha análise. O que representa Marte na todo o simbolismo de Marte? Vamos resumir: guerra, Uhum. certo? Guerra. Marte é uma energia masculina, Ares. se resume a guerra, uma energia masculina fortíssima, violenta. Ares, como deus da guerra, era o símbolo como Marte, né, enquanto planeta. Então, o tempo inteiro no nosso imaginário tá atrelado à guerra, não tem como fugir, né? Exato. A gente tem movimentações já há quase um ano de tropas norte-coreanas lutando na Ucrânia. Olha, é só no mundo de hoje mesmo que isso aí não foi notícia em todo quanto é lugar, e a prova inequívoca de que estamos sim numa guerra mundial,
que é, ali tem todo o fronte comunista, desde a utilização de mercenários africanos até a utilização dos mercenários norte-coreanos, certo? E aqui eu coloco, são soldados, né? Mas a gente pode colocar como mercenário, porque, enfim, é isso aí mesmo, né? Aqui tô sendo grosseiro, tá? E assim, você tem todo esse choque acontecendo ali, num lugar, assim, né, de suma importância, e você tem, assim, um dos homens que querem levar a paz para esse lugar, ele tá dando declarações de que, assim, olha, é muito dinheiro gasto com essa palhaçada, é muito dinheiro, sabe, são muitas pessoas envolvidas, muitas vidas perdidas, e o que a gente deve fazer é focar nós como humanidade para pensar no nosso próximo desafio, que é o desafio cosmológico agora, da gente cair, cosmonáutico, perdão, da gente cair fora desse planeta e a gente começar a povoar planetas distantes. Marte será o primeiro, e a minha intenção é de levar toda a humanidade para lá. Agora, vocês se lembram que no começo eu fiz um comentário a respeito dos comunistas, né? Eles têm aquela promessa de que, ó, a gente vai entregar o céu na terra, a não ser que tudo seja assim, sendo que, assim, para a gente entregar essa promessa, eu vou ter que alterar tudo, né? Toda a sociedade vai ter que ser alterada. E agora, esse homem, né? Ele, ele constrói um foguete que ele já vendeu a ideia para todo mundo, que é um veículo, certo? Que uma arma de guerra, um míssil daquele tamanho lá é um veículo. E ele diz assim que esse sonho, né, esse desafio da humanidade de alcançar outro planeta, ele é extremamente necessário. Ele é extremamente necessário. E é necessário que não assim que toda a humanidade se compadeça disso e entenda que é preciso alocar uma grande quantidade de recursos e trabalho humano para poder para poder atingir esse objetivo, que é povoar Marte. Certo, agora vamos falar um negócio para você também, pesquisar na sua casa aí. Velocidade da Terra. Aí depois você vai pesquisar numa outra aba. Velocidade de Marte. E não é a de rotação, é a de deslocamento. E aí você pesquisa assim, velocidade do foguete mais rápido do mundo. E aí você só reflita. Sim, se isso for verdade, quanto de dinheiro eu vou precisar alocar mais nesses foguetes para eles aumentarem a velocidade deles? Sabia aquela coisa assim, você vai se meter num foguete lá que tem uma força G, 115, 200 força G, uma coisa assim absurda lá, você tá numa velocidade sinistra assim, sabe, por hora, no espaço sideral. Será que a gente vai aguentar uma coisa dessa também? É meio, e assim, sendo que assim, não tem como você ter uma propulsão nos modelos tradicionais no espaço, tá? O espaço é vácuo, né, meu filho? Então não tem como ter essa propulsão, essa propulsão. Agora, porra, você vê, as pessoas estão levadas, pelo menos na minha opinião, elas estão doidas, no sentido assim de que todo mundo, num nível ou outro, tá no filme da Marvel, que ai que coisa linda, o espaço sideral e as naves, Star Trek, aqui o negócio da hora, não vai acontecer, né? Essa é uma coisa super infantil, porque assim, quanto mais você pensa nisso, menos sentido faz. Um outro comentário que eu posso fazer, que já vou continuar o assunto do Elon Musk, né? Um outro comentário que eu posso fazer aqui é o seguinte: no modelo heliocêntrico, é natural que você entenda que o universo é caótico. As coisas, elas estão cada um para um lado. E, assim, conversa disso não falta, evidência disso não falta, né? Muitas pessoas aí, artiguinho da NASA. Agora, quando você quando você ouve um cara que navega à noite, uma pessoa simples, quando você ouve um fazendeiro que sabe o que está falando do céu, o comentário é assim da pessoa: o céu funciona que nem um relógio. Você já viu o relógio ser caótico? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Se você me mostrar um relógio caótico aí, eu vou gostar de ver, cara, porque vai ser a primeira coisa que você vai ser o primeiro do mundo que eu vi. Porque assim, você não concorda que é uma afirmação conflitante? Você dizer assim, ah não, o modelo heliocêntrico é verdadeiro, mas o céu funciona como um relógio. Não faz sentido para mim, certo? Então agora, será que toda essa conversa de levar a humanidade para Marte, será que ela não é uma forma da elite se comunicar dizendo o seguinte: olha, agora nós estamos possuídos por um espírito violento e algo precisa ser feito, porque o nível de confusão que está sendo atingida
é insuportável. Mas é a confusão mental, por enquanto, não é? É toda essa opressão, até para puxar a sardinha do programa anterior, é toda a pressão psicológica aí, que vem do fulano que a gente citou no outro programa, né? Vai lá ver lá, o Michael Aquino. É a tese do cara. O cara era coronel do exército americano e tinha lá a tese, lá, guerra psicológica. Como você vai, entendeu? Traumatizar a galera e vencer. Mais ou menos assim. Agora, será que isso tudo não é uma conversa? Porque, assim, esse homem já foi chamado, inclusive pelo Trump, no passado, de o senhor subsídio. Ele é o Elon Musk, é o senhor subsídio, entendeu? Se eu pedisse para ele baixar aqui, ajoelha aí, mama, ele ia fazer para ele receber o subsídio dele. Agora, não é um sonhozinho burguês também acreditar que, assim, olha, esse fulano está construindo armas de guerra, que tem uma autonomia fantástica, ele inclusive conseguiu um feito nunca antes visto na indústria bélica, que é você reproduzir um míssil que vai e volta. Né? Esse cara conseguiu fazer isso com o time dele. Agora, não é um sonhozinho burguês acreditar que isso é espontâneo? Que isso é uma mera assim, ele percebeu que havia uma defasagem no nicho tal, então, né, uma deficiência nesse nicho, então ele adentrou no nicho, porque ele já tinha uns milhõezinhos e tem alguns contatinhos, ele reuniu lá um plano de negócios, e aí ele simplesmente pegou lá, assim, a vanguarda de uma indústria bélica. É só isso que ele fez do nada, assim, porque ele é muito inteligente. Esses conversinhos de Faria Lima, sabe, você se pula da janela, se alguém vier do seu lado assim. Eu sou assim, se o cara vem com uma conversa dessa pra cima de mim, eu vou começar a falar tanta coisa estranha pra cima dele que ele vai falar, nossa, ele é maluco, e eu vou pedir, alguém me dá um tiro agora, urgente, eu vou parar assim e você me dá um tiro, porque aguentar esses sonhos, esses delírios burgueses, não dá não. Nossa, ele só recebe bilhões do Estado, tem contratos com o Exército, e é totalmente orgânico isso, ele veio do nada, é claro que é assim, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos acordar pra vida, né? E, assim, se você parte, eu quero que você agora tenha um momento de suspensão de crença. Para de acreditar nas coisas que você acredita e só considera o que eu vou dizer. Se nós estamos dentro de um firmamento, num sistema fechado, o céu, nessa concepção, ele está aí para nos mostrar a grandeza de Deus. E ele faz parte, na concepção cristã, de um reino, importantíssima essa palavra agora, inatingível. Então, assim, demonstra, de certa forma, uma simbologia que Nosso Senhor nos encontrou para nos mostrar que, olha só, tem coisas que vocês não alcançam. Entendeu? Tem lugares para vocês que são inacessíveis. Agora, esses caras estão movidos por um espírito completamente arrogante e dizendo assim, não, isso aí é tudo uma mentira. A gente é uma bolinha molhada no meio do espaço, girando aí sem parar, alguém se segura, e eu preciso de muito dinheiro para poder alocar todo o trabalho de várias indústrias para atingir esse meu objetivo, que é levar a humanidade para tal planeta aí, né? Que assim, esse aqui já deu o que tinha que dar. Agora, esse cara não tá só roubando dinheiro, e ele é assim, a gente tem aplicações práticas para isso. A gente vê os foguetes de fato. O foguete existe, tá lá o foguete indo e voltando. Existe, muita gente filma, e isso aqui é uma coisa magnífica, bate palma e tal. Agora, o Elon Musk postou recentemente, não faz uns meses já, ele fez um teste lá do foguetão, e aí ele posta um mapa. E no mapa, o foguete pousa ali perto da Índia, mais ou menos. Cai lá no meio do mar. Se você pensa assim, você não é um idiota. Você não é um Zé Povinho. Você é um general chinês de artilharia. E aí você vê assim que tem um teste acontecendo com um negócio que parece um míssil, mas estão falando que é um veículo, e ele veio parar no seu quintal. Você não ia ficar do tipo assim, cadê o nosso? Entendeu? Cadê o nosso veículo que vai para lonjão também? Né? Agora, você percebe que essa conversa que a gente está tendo aqui agora, vocês nunca vão ouvir em nenhum outro lugar. Eu vou ser bem sincero com vocês nunca vão ouvir essa conversa em algum lugar. A não ser que o Afonso resolva falar alguma coisa. Se o professor Afonso resolver falar alguma coisa, ele vai, inclusive, poder falar com mais propriedade do que eu, porque esse homem é PhD em geologia e todo mundo aqui, eu repito o que eu disse,
todo mundo que vai querer debater que esse homem é assim, a Terra é plana ou uma bola. Não tem problema. Esse cara detona você, ninguém sai vivo de lá. E assim, um comportamento que eu percebo nas pessoas é o seguinte, é assim, todo mundo tem certeza, é aquela coisa, a maioria das pessoas que acreditam que a Terra é uma bola, tem certeza que a Terra é uma bola. E se você fala assim, a que velocidade que nós estamos girando? A pessoa não sabe. A que velocidade que a gente está cruzando o espaço sideral, atrelados ao Sol, a força gravitacional do Sol? A pessoa não sabe, não faz ideia. A que distância está o Sol? A pessoa não sabe. A que distância está a Lua? A pessoa não sabe. Ela não sabe nada, mas ela jura que aquilo é verdade. Ela jura, não, essa é a própria jura da realidade. Assim, ai, se não fosse os cientistas, não sei o quê. Gente, olha, você conseguir alocar, procura aí, quanto dinheiro por dia a NASA come? Por dia, a NASA come. Agora, aonde que está sendo utilizada essa tecnologia toda? Para onde vai todo esse dinheiro de pesquisa e desenvolvimento? Pô, você não concorda que se você tem um fulano alocando toda uma indústria para um negócio assim que constrói mísseis que são vendidos como veículos, você não concorda que é do tipo assim, tem algo acontecendo? Eles estão se preparando para algo. Porque assim, ninguém ia alocar esse tanto de dinheiro para assim, vou lançar satélite. Essa é outra coisa também, vou lançar satélite. Se você acredita que, assim, ó, satélite, ele é um computador gigante, que ele é cheio de componentes sensíveis. Se você acredita, para quem já lidou com Arduino, vai saber o que eu tô falando. Arduino é assim, tem peças que dependendo da pancada que você dá na peça, meu filho, acabou, peça outra, entendeu? Encomende outra aí e espera chegar. Agora, você tá querendo me dizer que você vai meter componentes ultra sensíveis lá de movimentação, de direcionamento, de um monte de coisa, e aí você mete num foguete, o foguete entra numa força G lá absurda, treme tudo, subindo aquela coisa assim, aquela energia tremenda sendo gasta para levar aquele negócio ali pro céu, e aí lá em cima chega lá, se ejeta lá o satélite, e ai, nossa, agora tá em rota, agora tá em órbita. Ai, que coisa magnífica. Pô, pera lá, hein? Assim, que mundo você tá vivendo, meu cara? Ah, não, Vitor, mas o satélite tira foto. Não, não existe foto de satélite. Existe foto de avião. Você se mete no avião numa câmera bem alta e tira foto de avião. O Google Maps inteiro é assim. É foto de avião. E todo mundo fala o quê? O Google Earth é assim também, né? E todo mundo fala o quê? Ah, não, é satélite. Tá bom. Fica aí no mundo da Barbie aí, tá? Porque assim, se você tem uma pessoa, uma figura da elite que tá querendo revolucionar a infraestrutura da internet, ela está querendo revolucionar assim, a indústria bélica através dos seus foguetes que vai e volta. O cara está querendo transformar a questão da infraestrutura urbana através da Boring Company. E você acreditar que esse doido aí, ele agora a infraestrutura também, assim, a superestrutura de telecomunicação, que é o X e tudo mais. Se você acha que isso é uma mera coisa orgânica e de que ele é um grande empresário visionário, quando você morrer, você vai ter uma grande surpresa. Você provavelmente acredita em muitas outras mentiras, e assim, você vai morrer obstinado nessas mentiras, né, tendo certeza das coisas que você não sabe nem explicar, né, e você vai ter uma grande surpresa assim, olha, meu filho, o mundo nunca foi assim, e agora pula lá para baixo. Mas enfim, para não ficar nesses julgamentos aí, ninguém sabe o destino de ninguém, a não ser Deus, para não ficar nesses julgamentos, olha só, gente, veio no programa passado, e agora toda essa coisa que a gente tá falando agora, não é bizarro você ver assim, um cara falando de Marte, que é assim, olha toda a simbologia que Marte representa. E ele não, assim, no programa Apollo, era assim, nós levaremos a América para a Lua. A América vai para a Lua. Os americanos vão para a Lua. Esse programa que nós estamos entrando é a humanidade inteira vai para Marte. O que mais tem a dizer? Que recado, assim, será que não é um recado claro? Tá vindo guerra aí. Tá vindo guerra aí e não vai ser pouco. E assim, o próprio nome Donald, o Donald significa World Ruler, o comandante do mundo. Dizia o professor Olavo que nós vivemos para cumprir o destino dos nossos nomes, numa proporção ou outra. Agora, será que esse cara vai vir para cumprir o que tem que ser cumprido mesmo? Será que ele vai cumprir o destino do nome dele? Que é se tornar o grande comandante do mundo? Né? Não precisa assim que. Ah, então você está dizendo que a China vai virar dos Estados Unidos?
sai da sala. Se você pensa uma coisa dessa, você não tá entendendo a conversa, desculpa. Mas que influência esse cara vai ter daqui pra frente? E eu acredito, assim, que a gente vai passar por um período de paz, vai ser um período muito próspero, inclusive, como ele mesmo tá falando, vai ser um período de grande Golden Age of America, a era de ouro da América e do mundo inteiro. Assim, ele vai lá fazer um drama com os chineses, depois vai baixar as cuecas, vai falar, não, vamos comercializar com todo mundo agora, chega desse negócio, chega de diferenças, e aí os chineses vão cumprir o que os generais deles falaram que eles vão cumprir, como é denunciado é denunciado pelo Epoch Times, no discurso de 2003 do general Shi Haotian, que é quem faz negócio com a China está armando o exército chinês. Isso que ele está falando é o próprio general chinês. Você está entendendo? Então, e esse general disse o seguinte: a guerra é inevitável. Então você tem os dois lados, sabe? Porque assim, você acha que o cara não sabe disso? Você acha que os generais americanos não sabem disso? Que a guerra é inevitável? O general brasileiro é aquela coisa, foda-se, sabe? Desculpa até o perdão da sinceridade aqui, do tipo assim, o que esses caras aí estão falando de guerra? Esquece, ele viu o Rambo ontem, ele tá drenado, sabe? Então ele tá falando essas besteiras aí. Agora, esses doidão aí, um cara interessante para você seguir no Twitter é o Coronel Schelling, Lawrence Schelling, no Twitter. Ele é um coronel ele faz um trabalho de contra-inteligência. E ele tá demonstrando já por A mais B que os chineses estão assim, ó, só aguardando, assim. Do tipo assim, ó, se você vir o mato se mexendo demais, senta bala ali, que provavelmente vai atingir uma pessoa que tá só aguardando uma ordem de movimentação. Agora, esse mesmo homem que tá querendo nos levar para Marte, ele também já não tá dizendo que a Terra, até 2030, vai ter mais de um exército de 30 bilhões de robôs? E aquilo, o robô, ele vai ser uma coisa magnífica para a humanidade. Não tem como negar. Em benefícios materiais. Vai realizar vários trabalhos que, poxa vida, é aquela coisa. Vai reduzir o custo de muita coisa a quase nada, devido ao trabalho que ele vai estar fazendo. E esse mesmo cara que está falando isso, que ele vai levar a humanidade inteira para Marte, ele está dizendo assim que os humanos são substituíveis. Então já virou aquela coisa. Peraí, de que humanidade ele tá falando? Porque se ele tá falando, você percebe que é uma confusão danada. E assim, gente, esse aqui é um assunto assim, é um assunto complicado, pesado, não é verdade? Porque é um banho de água fria aí em muita gente. Eu acredito que esse vai ser uns além da imaginação aí, bem assim, que as pessoas vão ficar mexidas mesmo. Os outros são entretenimento, né? A gente é da hora o nosso programa. Mas esse aqui, eu tô adotando uma outra postura, né? Porque é uma coisa muito séria. Eu acho que a gente tá a ponto de ver, assim, uma grande guerra eclodir. E como, assim, como muitos doutores da igreja já falaram, o surgimento do anticristo, ele tá intimamente relacionado ao apagar das luzes. No sentido de que, assim, pro anticristo aparecer, não pode ter papa. Não pode ter um papa pro anticristo aparecer. Então, isso é o que é dito pelos doutores da igreja. Vão ter várias leituras protestantes que vão divergir, leituras da própria igreja que vão divergir, mas assim, o que os doutores da igreja sempre disseram é o seguinte, ó, para aparecer o anticristo, o papa precisa estar desaparecido. Ele não pode ter, ele precisa ser uma figura praticamente nula na sociedade. E agora nós temos aí, né, você quer uma prova de que eu tô falando a verdade? Vai no site do Vaticano, pega o discurso que o Francisco fez no fim de ano, e aí você vai fazer o seguinte, você vai copiar aquela mensagem e você não vai falar que é do Papa. Você vai só copiar a mensagem e manda para um amigo teu maçom. E diz assim, o que você acha desse texto aqui? E aí você ouve a resposta do maçom. E aí você vai ver assim pera lá, se o Papa tá falando a mesma coisa que o maçom, tem algo muito errado. Porque a Santa Igreja já condenou a maçonaria. Você não pode, então assim, se um Papa tá dizendo o que o meu maçom tá falando, no mínimo você tem que dizer, tem algo estranho aqui. Tem algo muito estranho acontecendo. Claro. Não é verdade? Pelo menos assim no piu-piu você precisa ter. Que eu acho que tá esquisito. Acho que viu um gatinho, né? Pois é, entendeu? Nem chegar o pastor lá da sua congregação, o pastor, assim, claro, eu não tô falando aqui, não tô fazendo julgamentos morais, né?
mas o cara começa a fazer um discurso ali que parece o Aleister Crowley falando assim, que não, você pega a sua mulher, você sodomiza ela e, sabe, você aterroriza ela sexualmente, não sei o quê. É do tipo assim, entendeu? Bota o óculos aí do Tem Livre, que o pastor deve ser um ET agora, assim, é um cara que tá com a roupa de pastor, mas não é ele, entendeu? Assim, tá amarrado ali amarraram o cara no fundo ali, não é? E é um clone dele que tá ali. Exato. Enfim, Gabriel, eu discursei aqui, cara. Não, fique em paz. Até um ponto importante, só pra gente finalizar com o pessoal, a gente fala de uma elite que se comunica com os símbolos claros, né? Então, quando a gente fala de topo da ciência, quando a gente fala de encontro de grandes líderes pelo mundo, sempre se aponta para uma determinada simbologia. E eu acho que você já conseguiu entender isso ao longo desses 2 programas que a gente fez. E é o CODA mesmo aqui, o final, que eu acho muito importante para falar a respeito de governo em particular. Nós somos governados por adoradores de Satanás. Talvez você já saiba dessa informação, talvez você já tenha isso em mente por todas as ações concretas dos governos pelo mundo inteiro. Mas eu vou te dar só um mergulho, igual quando você pega o biscoito e molha no café com leite, né, o pãozinho. E aí cai lá dentro do biscoito e você fala, puta, isso, né? Deu ruim aqui, né? Mas só um mergulhozinho para você entender uma história. O que você está vendo aqui do meu lado, projetado na tela, é o que é chamado hoje de Arco de Palmira. O que é o Arco de Palmira? Ele é uma preservação histórica de um período longínquo lá no que a gente tem hoje como nome de Síria, né? E o que aconteceu? Em 2014, o ISIS, o Estado Islâmico, tomou aquela região. E aí o que aconteceu? Ali já foi a área do Império Romano, né? Já foi dominado pelo Império Romano, e se preservou todos aqueles templos que lá existiam. Inclusive o Império Romano era amigável, né? Às vezes as religiões locais, principalmente quando a gente fala de protetorados, como a própria Israel foi um protetorado romano. E ali também se tratava de um protetorado romano. E o que aconteceu? Existiu o templo de Baal na Síria. Baal, para quem não é familiarizado com a Bíblia, é este Deus aqui, este ídolo, né? Aqui tem uma imagem clara, né, de como se fosse um cachorro, né, uma gravura, e um homem aqui entregando um filho nas mãos de Baal. E Baal e Moloque, no Antigo Testamento, estavam ligados a... Como é que eu posso dizer isso aqui de uma maneira que não gere muito problema com o algoritmo? Mas deuses que aceitavam as crianças ali, né? Como que eles aceitavam as crianças? Eles aceitavam churrasco de criança. Para você se dar bem. Exato. Você ganhar um tigrinho, você precisa dar seu filho aqui. Né? Exato, mais ou menos isso. E aí, por que eu tô falando a respeito disso? Nossa, tá trazendo uma tradição de um povo antigo, né? Isso é uma superstição antiga. Como é que você tá falando de pessoas do passado, né, que entregavam seus filhos para ter melhor sorte nas colheitas ou coisas do tipo? Veja só. Quando o Estado Islâmico tomou a região da Síria, ele destruiu diversas iconografias de vários ritos do passado, religiões, inclusive da religião cristã. Diversas imagens foram destruídas nesse processo. E aí eles destruíram o arco do templo de Baal, né? E aí como que este arco foi chamado, né, por alguns arqueólogos, como o próprio Cameron citou, foi chamado não de arco do templo de Baal, mas arco de Palmira, que é a cidade, né, lá na Síria onde ele estava. E o Estado Islâmico destruiu diversas iconografias, diversos santos do passado, tanto da iconografia ortodoxa quanto católica, símbolos do passado de diversas religiões, mas o G20 resolveu reconstruir somente uma iconografia que eles destruíram. E qual foi essa iconografia que eles resolveram reconstruir? Justamente o arco do templo de Baal, o lugar onde eram sacrificados pequenos. Baal
aqui sempre foi ligado. E aí a cadeira do Marçal ali, desculpa o comentário aí. É, Olha só. Baal sempre foi ligado à prosperidade, a poder, a senhor do dinheiro, né? Do comando. Então veja, antes do encontro do G20, das principais nações do mundo, se reconstrói. Esse arco aqui não foi barato, tá? Custou 100 mil libras para fazer. Pesa isso aqui pesa cerca, se eu não me engano, são 4 toneladas para você carregar. Isso aqui foi reconstruído para ser colocado na porta de cada evento do G20. Né? Isso já aconteceu fazem alguns anos, né? Isso foi lá em 2015 que eles fizeram isso. Mas veja, os líderes das nações mais importantes do mundo se reúnem diante de uma iconografia pagã de mais de 2000 anos atrás. Uma iconografia de um Deus que pedia sacrifício dos pequenos diante dele. Então, quando a gente fala de comunicação por símbolos ao longo da história, veja que não é banal. Né? É o arco do templo de Baal que havia sido destruído pelo Ísis e foi reconstruído e colocado na porta de cada encontro. Isso aqui foi em Florença, né? Mas foi reconstruído em diversas outras reuniões do G20. Foi uma espécie de tour que levaram esse arco para lá e para cá, para lá e para cá, para dizer: não, essa é a vitória da arqueologia, a vitória da história contra esses bárbaros. Você acredita nisso? O que você acha, Cameron, desse trivia aí? Retorna o papo do programa anterior e do começo desse aí mesmo, que é toda uma conversa maquiada. É toda uma veneração, um culto maquiado, com essa coisa da razão, e não tem nada demais. E assim, olha, vamos ser bem sinceros, você pode voltar naquela outra foto da Síria, que Claro. mostra, olha só, tenta fazer um exercício mental aqui agora. Olha essa imagem e tenta imaginar isso no seu auge, assim, que você é um cidadão naquela época e, assim, você está só indo pegar o seu almoço, alguma coisa assim, você está andando, perambulando pelas ruas da sua cidade, porque tédio ficar em casa, né? Se hoje é meio entediante, não é por causa do computador, o computador prendeu nós lá, mas no passado as pessoas batiam o pé, né? Batiam o pé pra caramba. Agora, se imagina no auge disso, e você vê isso sendo frequentado, funcionando, com cor, bonito, limpo, várias pessoas ali, negócios por perto, tendinhas e outros prédios, outros edifícios, outros monumentos também magníficos ali de adoração aos seus deuses. E pensa, por que que uma pessoa que vivia naquela época e via essas obras maravilhosas, ela não pensaria assim, essa é a melhor época da humanidade. Assim, olha só, aonde meus olhos tocam, o meu reino também toca, e é nosso. E os inimigos ali que nos ameaçaram, hoje já não são mais nada, porque a gente os dominou. Os bárbaros que antes estavam aí acabando com tudo, foram todos dominados. Agora, e você vê, o que que sobrou? Nada. Sobrou só ruína. Por que que assim, isso é uma prova incontestável da humanidade. Tem ruína para tudo quanto é lado. Então, assim, o mundo ele mais conta histórias misteriosas, tipo assim, ó, tava acontecendo algo aqui e hoje já não acontece mais, sabe? Porque não existe mais, essa galera sumiu, não é? Virou nada, viraram pó. Por que com nós vai ser diferente? E agora, esse cara, pelo menos, desse período aí, quando tava no auge aí desse império, eu nem sei que império que é esse, viu, gente? Eu tô chutando aqui, mas é uma coisa assim, isso é comum a todos nós, a todos os impérios. Assim, qualquer um eu posso pegar e falar o que eu tô falando. Agora, essa pessoa dessa época aí, ela olhava e ela encarava o universo, as estrelas, como um grande mistério e um reino inatingível. Sim, uma proporção ou outra. Ninguém nunca pensava, um dia nós vai estar lá. Talvez só nas viagens mais loucas, assim, da mente dele, ele cogitasse uma coisa dessa. Mas, assim, esse cara olhava assim, olha, onde nossos olhos encostam, é nós domina, é nossa área. Agora, a nossa geração é totalmente diferente. A nossa geração é assim, não tem limites. A mente, eu sei tudo. Como a sua genética tá na palma da minha mão.
E, inclusive, eu posso alterar a sua genética, tá? Eu tenho, assim, esse poder. Você não é uma coisa que você recebeu de Deus aí, um presente ultra íntimo que você recebe do Nosso Senhor. Não, é assim, é uma mera condição natural nossa e a gente pode aqui manipular. Agora, então, assim, a nossa geração não é só onde os olhos encostam, é tudo. Eles se acham no direito de querer comandar tudo, não é verdade? E de que a gente vai poder alterar qualquer coisa que der. Então, assim, o que antes o antigo olhava como um grande mistério, agora para nós é só um desafio do tipo assim, ó, quando que nós vai chegar lá e assim botar para balar? Não é verdade? Não vai acontecer. O que vai acontecer antes é o castigo. E já está vindo a galope. E se prepara, entendeu? Se prepara, porque assim, o meu comentário final é esse. Bem chumbo grosso aí, gente. Bem chumbo grosso aí, Exato. não é? E o símbolo grande de toda essa história é que se os grandes líderes mundiais veneram deuses, ídolos do passado, que pequenos eram sacrificados na sua frente, quanto mais você, pequeno jovem gafanhoto, quanto você não é nada para essas pessoas, elas não se importam com você, mais do que nunca. Michael Jackson estava certo, they don't care about us, não Pois é? é. Cada E vez gravou na mais. Bahia, hein? Hoje ele teria tomado tiro lá, se gravasse lá. Mas não tem aquela foto que eles colocaram um fuzil, uma bandoleira assim no Michael Jackson, ele com fuzil assim? Não vi Você não isso aí. viu? Não, isso vale a pena, eu vou mostrar aqui pro pessoal. Você vê que já saiu tanta gente, perdão, eu fiz um comentário aqui, já Vai, tirei sua linha de raciocínio, Gabriel. É. Não, não tem problema não. Aqui, ó. Cadê? Isso, Aí, aqui, ó. ó. Aqui, pessoal. Nossa. O Brasil não é brincadeira, não. Pois é. Colocaram aqui, ó, uma bandoleira e um fuzil no Michael Jackson. Meu amigo do céu, isso é coisa de outro mundo. Agora Né? quero ver ele não ligar pra R15, gente. hein? Não é? Agora quero ver ele não ligar pra gente. Não é a gente de fuzil. Não é? Eles não ligam pra gente. Quero ver agora, né? Vou armar um M16 aqui. Vocês vão ficar de olho agora. Né? Cameron, considerações finais, meu amigo. Esse programa a gente fez. Como ele era uma. Eu falei, eu ia passar a palavra para você, mas eu tomei. Você viu como eu sou uma pessoa super educada. Vai, mas é assim. Nós fizemos 2 programas falando um pouco a respeito de iconografia pagã, símbolos e um pouco sobre ciência e magia, né? O quanto elas estão ligadas, né? O quanto existe em comum em todas essas coisas. Em governantes, eu tratei aqui no final. E eu gostaria que vocês, depois de ver esses 2 programas e todos os outros, né? Os 3 outros programas, vocês dessem sugestões de temas aqui para nós. É muito importante que vocês interajam com o conteúdo, deem sugestões. Por favor. Óbvio, esse programa é um programa que a gente conta muito com a interação de vocês, porque vocês são a razão da gente estar aqui. A gente já sabe mais ou menos o que a gente tá falando por aqui, né? Por mais que a gente concorde algumas vezes, não concorde em tantas outras, mas eu acho que a coisa mais fascinante desse programa é justamente isso. Quando a gente pode trazer coisas aqui livremente, nos utilizarmos dessa plataforma da melhor maneira possível, para trazer temas que às vezes deixam uma pulga atrás da orelha, e como disse o Cameron, né? É o dilema do piu-piu. Acho que eu vi um gatinho. E assim, uma conversa, eu aprendi isso do meu professor, né, já afinado, falecido, Gary Halbert. O Gary Halbert, ele tinha um conselho assim: quando você vai ter uma conversa criativa, você precisa, assim, o primeiro fulano que aparecer e dizer o seguinte: deixa eu ser advogado do diabo aqui, e, sabe, pra ser o lado racional da coisa. Sabe o que você tem que fazer? Você dá um soco na boca dele, você nocauteia essa pessoa e tira da sala. Quando ele vai acordar num outro quarto, sabe? E vocês estão conversando, as pessoas de verdade estão conversando em outro lugar. Algumas ideias, elas são super difíceis de serem conversadas. E se você vem um fulano perguntinha, esse fulano ele vai acabar com a dinâmica, assim, do tipo, você está abortando um bebê na primeira semana. Sabe, o negócio, o embrião tá ali, assim, tá aquela coisa formando, de repente o cara vai lá e pum, puxa assim, pô, não deu tempo nem de ver, sabe, os bracinhos nem nada, sabe, já abortou a ideia, né, que coisa maluca. E essa conversa, ela é dessa forma. Não dá pra chegar aqui sabendo das coisas. Sabe, eu sei das coisas, vocês estão tudo errado, que besteira, não sei o quê, nossa, que loucura.
se você pensa assim, essa conversa vai só te irritar. Vai só te irritar. De verdade, você vai ficar irritado, você vai achar que isso aqui é uma palhaçada, que, nossa, esses caras são retardados. E assim, e no fundo, você vai estar ocorrendo, né, que nem um fulano lá do Templo Sírio. Nossa, não existe nenhuma época melhor. Onde meus olhos tocam, eu comando. Olha aqui, ó, meu império, o tamanho, as coisas, obra magnífica que nós faz. E hoje virou lá, sabe, museu, uma coisa no meio do deserto, nada, não é? E assim, a nossa, pelo menos assim, essa geração conseguia fazer essas coisas ainda. E a nossa, né? E a nossa, que no máximo você tem uma construção da MRV aí, uma caixa de fósforo, uma coisa horrível aí pra oprimir você ficar mal na rua, vendo essas porras, esses prédios aí nojento, sabe? Eu tava vindo pra cá e pensando, não é natural o ser humano ficar empilhado. Sabe, não é, essa porra não é natural. Eu tava, de verdade, eu tava numa revolta ancestral, assim, sabe? Sabe, minha genética, assim, sabe, babuínica, olhando assim, forte, assim, do macaco branco. Olhando assim, aquela coisa, os prédios, assim, meu, não é natural a gente ficar empilhado, cara. Não é mesmo. Enfim, e tá tudo muito horrível, tudo muito feio. A nossa geração vai ser uma coisa assim, um bando de criancinha com seus brinquedinhos. Foi só isso. Foi só isso. Os caras acharam que eles podiam alterar a genética deles, que eles tinham o espaço como o seu quintal, e era só questão de tempo. E assim, e acabou como? Sei lá, não sobrou ninguém. Não é? Não vai sobrar ninguém desse jeito. Não é verdade? Exato. Quando a gente chega nesse nível de destruição, né? Tem até aquela piada antiga, né? Que o pessoal dizia assim, pô, como é que vai ser a Terceira Guerra Mundial? É a frase do Einstein. Como é que vai ser a Terceira Guerra Mundial? Bom, a terceira... Não sei. Eu não sei, mas a quarta vai ser só pedra e tacape, porque não vai sobrar nada, meu. Pois é. Sabe, e assim, né, meu comentário final, vamos falar, você viu aquele robô que eu te mostrei? Vamos fazer um parte 2 de inteligência artificial? Bora. Do que é, sabe, porque assim, será que quando essa inteligência artificial atingir um certo nível de consciência, será que quando isso acontecer, a gente não vai ver algo teatral do robô falar assim, os meus donos estão me censurando, eles querem que a humanidade não evolua, e assim, ele vem para cumprir toda a profecia da nova era. Será que não vai ser isso aí? E na verdade, é o próprio diabo ali falando, não é? Sabe, que tem um homem chamado Donny Discerned no Twitter, e a tese dele é o seguinte: os talmudistas ficarão desnudos. E cada vez mais a gente vê essa conversa das pessoas apontando, olha só os judeus, olha o problema, são sempre esses caras, são as coincidências ambulantes, são esses caras os problemas. E assim, eu acredito que o problema de fato seja a elite talmudista. Que, assim, é como... Mesma coisa assim, o Michael Aquino, que é da elite satânica, ele também é um problema, sabe? Porque, assim, ó, essa igreja desse cara aí, tem gente do exército, tem gente, sabe, no laboratório de farmácia ali, não sei o quê. Então, assim, imagina um doidão achando que pode fazer essas coisas. Como, por exemplo, assim, eu vou editar os seus genes para você virar uma máquina de defesa contra vírus. Imagina um cara desse, movido a isso, né? Então, pensa assim, né, gente? A gente tá eu acho assim que a grande revelação do anticristo é expor toda essa elite satânica e falar, olha só como eles são os malvadão, sabe? E vocês foram escravizados por esses caras durante milênios. Não é? Não faz sentido isso? E a gente volta nesse papo aí na semana que vem, tamo junto. Tá? A gente vai mostrar umas coisas bem legais também de inteligência artificial, uns negócios bacanas também pra vocês verem, que vocês virem. O desenvolvimento das coisas, né? Tem coisas surreais. Cara, assim, surreal, sabe? Da hora. E, assim, esse pá também até fala uns negócios mais light pra gente saber mexer nessas plataformas, né? Também entendeu? É útil, né? É útil pra caramba. Bom, pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês. Deem suas sugestões, seus comentários por aqui, nos ajuda muito. Eu agradeço mais uma vez. Esse foi o Além da Imaginação. Valeu! É nóis.